Filhotinhos de titio, vamos aqui resolver Santa Casa. A prova foi ontem a parte objetiva, está rolando hoje a dissertativa. Prova muito boa, bastante conteudista, bastante conteudista. Exige alguns conhecimentos mais específicos do aluno, mas não difíceis. Prova de cálculos relativamente fáceis. Gostei muito da prova, gostei muito da prova. Conseguiu abordar um bom número de conteúdos. Prioriza o bom aluno. Vamos começar aqui, eu vou dividir em 3 partes para não ficar muito longo os vídeos, tanto para subir quanto para você assistir o vídeo, correto? Vamos lá, começando pela questão que para mim é a primeira questão na prova que eu consegui. Agradecer aos alunos que me mandam as provas, essa especificamente foi a Amanda Pussari, que está fazendo a prova, espero que tenha gabaritado, parece que gabaritou. A da Famema, que eu estou resolvendo, quem me mandou foi agora a Rafaela, lembrei, Rafaela que me mandou, que também disse que foi muito bem na prova, isso me deixa muito feliz, muito feliz. Eu estou com problema técnico segundos, só vou ligar minha mesa para poder escrever para vocês. Não vou começar a gravar de novo, que não faz diferença. Temos que ser o mais natural possível. Até barulhinho. Tchururu. Aqui está minha caneta. O deserto de Lute, no Irã, é considerado a localidade mais quente do planeta. Deus me livre que eu não vou para lá. Nesse local, a temperatura máxima já atingiu 70 graus Celsius. Questão muito padrão, mas é muito comum essas questões. A questão desse tipo aqui. Ela fez uma única diferença que eu achei até interessantezinha. Nesse local, a temperatura máxima já atingiu 70 graus. Considere as informações sobre algumas substâncias. Ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura em que a substância derrete. Antes do ponto de fusão, ela não derreteu, então ela é sólida. Entre o ponto de fusão e a ebulição, ela é líquida. E depois ela é gasosa. Esses são os valores. A temperatura em que a substância está, 70 graus. Em um ambiente com a mesma condição de temperatura máxima do deserto de Lute e pressão atmosférica de 1 atm, ele quer os estados físicos de enxofre, galho e bromo. Enxofre, galho e bromo. Muito, muito simples. O detalhe aqui é pegar 70 graus, somar com 273 para termos 343 Kelvin. O aluno que me falar que converteu essas daqui para Celsius, eu te dou um cascudo. Não pode perder tempo. Como a questão é fácil, onde está a vantagem sobre a concorrência? Fazer mais rápido sem errar. 343. Onde está 343? Está aqui. Ou seja, o enxofre a 343, ele ainda não fundiu, ele ainda não derreteu, então ele é sólido. Então, enxofre sólido, a gente já pode anular a letra C e D. O galho 343 está aqui. O galho já derreteu, já é líquido, mas ainda não ebuliu. Então, galho é líquido, sólido líquido, já matamos a questão. Porém, o bromo A343 está aqui. Ou seja, ele já derreteu e ele já ebuliu, então ele encontra-se no estado gasoso. Então, sólido, líquido e gasoso. Letra B de bola. Vamos ver a próxima, muito boa também, muito interessante. A próxima já exige mais conhecimento. Dependendo de condições reacionais, monóxido de nitrogênio e monóxido de carbono reagem para formar dióxido de carbono e nitrogênio. Ou monóxido de nitrogênio e monóxido de carbono reagem para formar dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, duas possíveis reações, 1 e 2. Muito bem. Comparando-se separadamente os gases que estão envolvidos nas reações 1 e 2. Então vamos anotar quais são os gases. Eu tenho NO, eu tenho CO, eu tenho CO2, eu tenho N2 e eu tenho N2O. Eu tenho 5 diferentes gases. Pode-se afirmar que, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, esses 5 gases apresentam 4 valores de densidade. 4 ou 4, professor? 4 grupos com valores diferentes de densidade. Todos têm a mesma densidade. 2 grupos com valores diferentes. Ele está querendo saber quantas densidades diferentes ou iguais nós temos. Aí que eu falo para o meu aluno quando eu estou dando essa aula para ele. Quando eu estou dando densidade de gases na aula de gases, parece o conteúdo mais fácil do mundo, mole, bico, teta, melzinho na chupeta. O duro é numa prova como essa, no meio de tudo, você lembrar desta relação, que a densidade de um gás é obtida por esta relação. É tudo clapeyron. O cara que tem aula comigo sabe que eu sou apaixonado nesta fórmula aqui. O cara que tem aula comigo sabe que esta fórmula pode ser escrita assim.
Agora, eu não sei se ele lembrou da minha aula na hora da prova. Eu isolo massa e volume e sobra PMRT. É Clapeyron. Aqui é densidade. A densidade depende, para um gás, da pressão, da massa molar, da constante da temperatura. Eles estão sob as mesmas condições de temperatura, pressão e a constante é igual para todos. O que eu posso dizer é que a densidade se torna proporcional à sua massa molar. Então é um segredo que a gente sempre fala, eu dou exemplos de extintores e tal, o extintor tem que ter um gás mais denso que o ar, peço para o aluno gravar que a massa média do ar é de 28,9 gramas por mol, para eu saber se os gases são mais densos ou menos densos que o ar seco, que é a massa que ele tem 28,9, e aqui estava mais fácil, que ele queria que você comparasse. Então, o que eu preciso, na verdade? Achar as massas molares. O N é 14, o O é 16. 14 mais 16, 30 gramas por mol. C é 12, o O é 16, 28 gramas por mol. Já tem densidades diferentes. CO2, 44 gramas por mol. N2, 28 gramas por mol. N2O, 2 vezes 14, 28. 28 com 10, 38. Com 6, 44 gramas por mol. Eu tenho um gás com densidade 44, outro gás com densidade 44. Esses têm a mesma densidade, um grupo. Dois gases com densidade proporcional a 28, dois grupos, e um gás com densidade proporcional a 30. Comporão 3 grupos com valores diferentes de densidade. Porque eu tenho 3 diferentes massas molares. Certo, crianças? Lembrou da fórmula? Matou a questão. Lembrou que densidade é proporcional à massa? A questão era fácil. Não lembrou? Não tinha nem como fazer cálculo. A próxima também exige algo a decorar. Dependendo das condições reacionais, parará a mesma enunciado e a mesma questão. Dentre os gases representados nas reações 1 e 2, aqueles que, ao serem borbulhados separadamente em água destilada, quando a questão não cita, eu admito que o pH dela é neutro a 7. Resulta em uma solução com pH próximo a 4. 4, ele quer uma solução ácida. E uma solução neutra. Muito bem. Ele quer saber qual vai me dar a solução ácida, qual vai me dar a solução neutra. O que eu preciso lembrar? Que aqui eu tenho óxidos. Óxidos. Com exceção do nitrogênio, que é uma substância simples. E óxidos, lembrando que o nitrogênio é um gás inerte, não vai reagir com a água e pode formar uma solução neutra. Pode formar uma solução neutra porque ele nem reage com a água. E eu tenho mais 4 óxidos que podem ou não reagir com a água. E aí eu tenho que lembrar da regra. NO é decoradamente neutro. Não tem mágica, decora. Quais são os neutros, professor? CO, NO e N2O. Então, NO neutro. Então, vai me dar, sem reagir com a água, vai manter o pH da água, pH 7. CO também é neutro. Aqui na minha listinha decorada. Também vai dar pH 7. Não vai reagir com a água. Mas se não vai reagir, como é que pH 7? É o pH da água. CO2, não pode esquecer. CO2 é um óxido ácido. Quem são os ácidos? Eu vou depois mostrar. Deixa eu terminar aqui. Ácido. Se ele é ácido, ao reagir com a água, ele forma ácido carbônico, que vira bicarbonato e dá um pH menor que 7. E o N2O é neutro. Ele me pôs na mesma questão os 3 óxidos neutros principais e só um ácido. Ele deixou a questão mole para você. Ele quer, primeiro, um pH próximo de 4. Próximo de 4 tem que ser ácido. O único que me dá óxido ácido aqui é o CO2, dióxido de carbono. Matou a questão. Meu Deus. E qualquer um dos outros 4 poderia dar. Lembrando que como é que eu sei que ele é CO2 é ácido? Primeiro que CO2 é ácido, filho, não pode não saber. Causa acidificação dos oceanos. É o que deixa o refrigerante ácido. É o que deixa o seu sangue ácido. Esse equilíbrio do CO2 é importantíssimo. Esqueci, professor. Me lembra qual que é a forma para saber se um óxido é ácido, básico, neutro ou anfótero? Vamos lembrar?
CO, NO, N2O, neutros. Se a pessoa resolver a questão, hein? Não dou conta. Al2O3, ZNO, Cr2O3, principais anfóteros. Aí não é neutro, não é anfótero. CO2 não é neutro, não é anfótero. O que eu pergunto? O elemento ligado ao oxigênio é um ametal? É um ametal. Então ele é ácido. Não, é um metal. Não tem exemplo aqui, vou te dar um exemplo. Metal, eu olho o NOx. Se o NOx for maior ou igual a mais 4, ele também é um óxido ácido. Se o NOx for menor ou igual a mais 3, ele é básico. Então, acompanhe. Chegou na prova, vou usar aqui esse espaço. Desculpem mais uma vez, eu esqueço de desligar meu WhatsApp web e fica apitando. Mas vamos que vamos. CaO, que é um óxido que você deveria dominar de cor, que é básico. Mais oxigênio, NOx menos 2, cálcio mais 2. Não é neutro, porque não está na lista. Não é anfótero, porque não está na lista. O cálcio é um metal de NOx 2, básico. Muito mole, molinho, molinho. Vou finalizar aqui, depois gravo as outras questões na parte 2 e 3, posto para vocês separadamente. Vou finalizar para desligar o inferno do meu WhatsApp web, que eu esqueci de desligar para não atrapalhar a nossa conversa. Lembrando que eu tenho um Instagram, curta lá, curta tudo. Propaganda, vai que você não assiste outro vídeo, eu vou fazer a propaganda aqui, hein? Dá um joinha, dá um joinha. Ajuda o tio!